Olá, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Garcia. Quero-vos dar as boas-vindas à nossa sala do Magnet Stage. Eu hoje estou muito entusiasmada, espero que vocês também estejam. Início de uma nova semana, estamos em pleno mês de agosto, está sol, está calor, está um tempo espetacular, pelo menos aqui em Portugal. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estas iniciativas do Magnet System, como já vem sendo hábito, pretendem trazer aqui profissionais da área para nos ajudar com o seu conhecimento, com as suas vivências, com tudo aquilo que já experimentaram, que deu certo para eles. De alguma forma vêm partilhar e por isso eu me orgulho muito de fazer parte ser coordenadora desta iniciativa que tanto me orgulha, tanto me honra. Antes de começarmos a nossa palestra, quero apenas relembrar algumas regras desta sala. Portanto, esta é uma sala neutra e aqui não se pode fazer publicidade de qualquer tipo, quer seja a empresas, quer seja a negócios, quer seja trocar contactos, ok? Não é para isso que aqui estamos. Então, vamos aproveitar, vamos aprender, tomem notas, vão buscar um caderno e uma caneta, caso não tenham. Depois, no final da palestra, se tiverem alguma questão que queiram colocar ao orador desta noite, podem fazê-lo. Por isso, tomem nota, prestem atenção, mantenham-se tranquilos, ok? Vamos ter aqui um momento muito especial. O tema desta noite é de quem são os teus sonhos e algumas das coisas que vamos aprender esta noite, no fundo, será como validarmos os nossos sonhos de acordo com a nossa essência. Será que eles são mesmo nossos? Ou, enfim, será que podemos responder esta pergunta? Será que sabemos responder esta pergunta? Vamos ter aqui uma nova perspectiva sobre a lei da atração, que nos é trazida por uma pessoa que eu particularmente gosto de ouvir sobre este tema, e não só, que é o Paulo José Silva, meu querido amigo, que já desenvolve, inclusivamente, workshops na área de desenvolvimento pessoal há bastante tempo. Trabalha também em redes de mercado desde 2005, é mestre de Reiki e é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito especial, porque é uma pessoa com uma visão muito, muito clara e muito especial da forma como a vida deve ser vivida e sentida. Por isso eu peço que me ajudem a receber, como ele merece, o Paulo G. Silva, o nosso digníssimo orador desta noite, e prestem muita atenção ao que ele vai dizer, pois pode-vos ser muito útil, ok? Então, deixo-vos com o Paulo G. Silva, para quem eu peço uma salva de palmas e até já, boa conferência. Tchau, tchau. Olá, boa noite a todos. Eu penso que me estão a ouvir. O meu nome é Paulo José Silva. Já agora agradecia só, já percebi que me estão a ouvir. Boa, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Magnet Stage, agradecer à Paula Garcia pelo convite que me foi feito para poder fazer hoje esta apresentação. É um desafio grande sempre a vir fazer esta apresentação aqui no Magnet Stage, porque é virtual. Nós não estamos a falar diretamente com as pessoas, não estamos a vê-las, a ver as reações, e por vezes nestas áreas onde nós vamos estar hoje, dava jeito. Vos garanto que dava jeito. Mas, então, como a Paula disse, esta área do desenvolvimento pessoal, onde se encaixa este tema de hoje, é uma área que a mim me atrai desde que eu me conheço. Passei a ter consciência dela já ainda muito novo, desenvolvo, e sempre estive atento à vida e à própria vida. E esse estar atento não me torna ninguém especial, a não ser uma pessoa atenta que acaba, às vezes, por se aperceber de certos pormenores. É isso. E aquilo que nós vamos falar aqui hoje não tem que ser. E já vamos passar esse slide. Bom, eu acredito que toda a gente tenha papel e caneta à mão. Se não tiverem, agradeço que vão buscar papel e caneta. E já agora, ok, a Paula já tem. Eu iria pedir também a toda a gente se têm uma moeda convosco. O Rui Gabriel também já tem, mas o Rui Gabriel não é preciso dizer nada porque ele tem sempre papel e caneta. Ok. E agradeço que tenham também uma moeda convosco. Ok? Para fazermos daqui um bocadinho para ver se ele cresce. Ok. Então,
Pois, eu já me apresentei, sou Paulo José Silva, e o tema que vamos aqui falar hoje é, é este. De quem são os teus sonhos? Eu tenho que ter uma nota de 500, diz o Rui. Pois, Rui, é preferível mesmo a moeda. Mesmo que seja de 1 cêntimo, que não há mais pequenas, ok? Pode ser até em escudos, pode ser noutra moeda qualquer, não tem importância. Mas uma moeda. De quem são os teus sonhos? E será que sabes ou podes responder? São duas perguntas que na maior parte das vezes, ou algumas vezes, ou a maior parte das pessoas, a maior parte das vezes, não faz. Mas será que os sonhos são nossos? Será que nós sabemos responder se eles são nossos? Ou sabendo isso, nós podemos responder? Vamos só aqui falar um pouco sobre isso. Das pessoas que aqui estão, eu vou pedir a vossa colaboração. Quem é que tem a consciência de que os sonhos que tem são seus? Quem tiver, ou quem souber, ou por outra. Quem já uma vez fez esta pergunta e sabe que sim, a Paula tem, também são dela. Ou seja, toda a gente tem a consciência de que os sonhos são os seus. Fantástico. Ok. E eu também. Ou seja, então nesse caso, toda a gente tem consciência que os sonhos são deles. São deles. É de cada um. Ok, então toda a gente poderia saber responder que o sonho, que os sonhos que são deles. Ok, tá, pelos vistos toda a gente sabe que os sonhos são seus. Houve uma altura na vida que, e agora aqui, é uma pergunta que eu vou lançar. Que é, os sonhos são nossos, mas fomos nós que os estabelecemos ou alguém nos falou nesses sonhos e nós agarrámos-los e fizemos-los nossos? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Alguém que trabalha numa empresa, nós aqui estamos ligados de alguma forma, estamos todos pela internet, portanto estamos todos de alguma forma atentos a algumas coisas. Mas vamos supor alguém que trabalha numa empresa, pode ser uma empresa tradicional, e que tem como objetivo umas férias no final do ano, se conseguir atingir um objetivo. E esse passa a ser o sonho dele. Foi-lhe dito, olha, se tu conseguires, e isto que eu estou a lançar são ideias para o ar, se tu conseguires atingir os teus objetivos, tu tens aquelas férias. E a pessoa fica, ok, eu tenho aquelas férias se eu atingir aquele objetivo. E então agarra naquele sonho e fica como sendo dele. É o meu sonho. Se eu conseguir o meu objetivo, eu tenho aquelas férias. Pronto. E vive em função disso. E a pergunta que eu coloco, e já um bocadinho mais à frente já vamos falar sobre isso, é: será que esse sonho é mesmo dele? Ou ele acreditou só que é seu? Essa é a questão que eu coloco. Não é que nós não achemos que os sonhos são nossos. Claro que são. Se a empresa me dá um prémio por eu conseguir atingir um objetivo, eu vou agarrar nesse sonho e ele passa a ser meu. Mas será ele não veio de mim. Foi-me dado por alguém. Eu acreditei. Pulo. Até posso ter feito o meu quadro dos desejos. E essa é uma questão. É nós conseguirmos fazer esta pequena distinção. Que é se o sonho é mesmo nosso, da nossa essência, ou se alguém nos falou nele e nós até gostámos, até acreditamos, ou até porque dá jeito acreditar nele, porque se estamos numa empresa e se nos dá férias, e se nós se temos essas férias por atingir os nossos objetivos, quer dizer que se atingirmos os nossos objetivos é porque provavelmente estamos a ganhar mais, quer dizer que tudo isso dá jeito. Dá jeito nós conseguir que aquele seja o nosso objetivo, porque se o atingirmos é porque conseguimos os objetivos da empresa e que logo ganhamos mais dinheiro. E isso é um processo. Mas será
que na essência nós acreditamos mesmo nisso? É mesmo isso que nós queremos? E é esse desafio de saber ou de que forma é que nós conseguimos pôr esse mesmo objetivo que podemos achar que é nosso ou que podemos achar que nos dá jeito e, portanto, achando que dá jeito fica a ser nosso também, é este desafio de conseguir fazer essa distinção entre aquilo que nos dá jeito ou que nos é imposto entre aspas ou aquilo que passa a ser realmente nosso e que passa a ter outra força, outra forma de sentir. E muitos de nós aqui estamos ligados, aliás a Paula falou, eu estou ligado a redes de mercado desde o ano de 2005 e, portanto, nessas áreas, as pessoas que estão ligadas a essa área têm muitos prémios, têm objetivos a cumprir, como as pessoas que estão em vendas, e nós agarramos nesses sonhos e tornámo-los como nossos, pelo menos no papel, pelo menos na nossa crença superficial ou sem aprofundar, às vezes até porque não aprofundamos. Outra coisa, isto é o será que sabes? E vamos à segunda parte. Ou podes responder. Porque muitas vezes nós, por não sabermos, às tantas ficamos baralhados e não sabemos responder. Outras vezes nós até sabemos. Sabemos que os sonhos podem não ser nossos. Mas admitir as coisas, por vezes, não fica simples. E já nem é admitir para os outros. É admitir para nós. E, mais uma vez, esta forma que eu tenho, ou que eu vou falar aqui, de falar nesta lei da atração, no fundo, na questão de perceber de quem são os sonhos, tem muito a ver connosco, com o nosso nós cá dentro, não é nós exterior em relação aos outros. É nós, onde no fundo as coisas se passam, onde nós conseguimos, sabendo como, conseguindo acertá-las connosco e nós vivermos num outro alinhamento, numa outra realidade que às vezes nos é desconhecida. E muitas vezes nós não conseguimos responder, porque se nos perguntam mesmo de essência, o teu sonho é mesmo aquela viagem? E a nossa resposta é, mas a viagem não era aquele sítio. A viagem que eu gostava mesmo era ao outro, não era ali. A viagem não era com aquelas pessoas, era com outras. Isto pode acontecer. Então nós, às vezes, não nos sentimos à vontade para responder e, portanto, estamos a entrar aqui entre aquilo que nós podemos dizer e aquilo que nós sentimos. E muitas vezes isso acontece. Aquilo que eu proponho para esta apresentação, e já lá vão uma série de minutos, o objetivo para esta apresentação é que cada um consiga validar os seus sonhos de acordo com a sua essência, estabelecer sonhos tão enraizados que os sente na pele e ter algumas técnicas, algumas ferramentas de uso diário para que consiga fazer este objetivo. Ok? E eu pela minha experiência, pela minha vida, pela minha experiência, eu tenho 48 anos, portanto já tenho alguns anos para não me dá autoridade de dizer verdades, dá-me autoridade de contar histórias que eu vivi. E houve coisas que eu estabeleci, certos objetivos que eu estabeleci e que os senti de uma maneira e consegui atingi-los, e houve outros que eu estabeleci e que estive quase convencido que eram também meus e acabaram por não ser. Aquilo que eu vou passar aqui é uma forma de ver, é uma perspectiva. E isto é um disclaimer. Ou seja, não acreditem gratuitamente em nada do que eu digo. Façam a experiência e vejam se alguma coisa se aplica a cada um de vós. Seja a totalidade, seja em parte, ou mesmo que não seja nada. É isto que eu vos desafio a todos a fazer. É mesmo a não... Só por estarmos numa sala, só por alguém estar a falar e por dizer que já viveu e que já fez a experiência, pode ser verdade para essa pessoa, mas pode não se aplicar a nós. Aquilo que estamos aqui principalmente a fazer é a levantar dúvidas, a levantar questões para nós podermos sentir e ver as coisas de outra maneira. E então, falar um pouco sobre a lei da atração.
Eu tive contacto oficialmente com o nome A Lei da Atração em 2006, quando saiu o filme O Segredo. Penso que a maior parte de nós alguém não está a ouvir, portanto... Ok, o Carlos está. Obrigado, Carlos. Oficialmente tivemos, a maior parte de nós teve contato com a Lei da Atração, assim com este nome, em 2006, quando saiu o filme. E o filme é muito engraçado e teve um efeito muito, muito interessante de toda a gente passar a falar nisso e de se começar a falar a falar nisso, a pôr em prática da forma como era explicado, da forma como era passado ali no filme. Mas eu não vou explicar o filme, e há muitos livros e há muitas coisas que falam sobre isso. Aquilo que eu sinto é, porque a lei da atração, para muita gente, eu já ouvi, é uma pessoa acredita numa coisa, até faz um quadro dos desejos, até vê o quadro dos desejos, e depois as coisas às tantas até nem acontecem. E nós perguntamos, mas porquê é que isto não acontece comigo e acontece com os outros? E nós voltamos a fazer outro projeto, outra coisa. E as coisas podem voltar outra vez a não funcionar. Uma das formas, por exemplo, que a lei da atração, e para nós percebermos o que é que ou para eu me conseguir explicar, vamos supor alguém que é fumador. A pessoa fuma. E pretende deixar de fumar. Então estabelece um objetivo que é deixar de fumar. E faz a lei da atração, põe a data para a lei, ou vai pondo, mas ele quer deixar de fumar. Esse é um dos objetivos. E faz o quadro dos desejos e põe lá. Deixar de fumar. Se nós formos ver bem, uma pessoa que fuma e que está num processo de deixar de fumar, nem que seja de reduzir a quantidade de cigarros que fuma, sempre que ele apaga um cigarro, ele conseguiu concretizar esse objetivo. Porque ele deixou de fumar. Ele, por uns momentos, nem que seja por 1 hora, por 2 horas, ele concretizou esse objetivo, que era deixar de fumar. E a seguir fuma outra vez. E a seguir deixa outra vez de fumar. E portanto está aqui às tantas um dilema que é, então, ele tem momentos, e isto é aquilo que nós podemos sentir ou não conscientemente, ele tem momentos em que ele consegue concretizar o objetivo, porque ele deixou de fumar. E há outros em que ele volta a fumar, então tem que voltar a pôr o objetivo, a correr atrás dele. É engraçado, e isto, estou a falar agora da minha experiência pessoal, eu no dia em que eu deixei de fumar, eu decidi de véspera que deixava de fumar, foi uma opção minha, e no dia seguinte, eu não era um fumador a querer deixar de fumar, eu era um não fumador. Portanto, o meu objetivo não era deixar de fumar, ou não foi deixar de fumar, e portanto, quando eu digo que eu estou a falar da lei da atração em termos de nome foi em 2006, porque eu já deixei de fumar há mais anos, eu passei a ser um não fumador. E portanto, o estabelecimento deste objetivo de deixar de fumar ou de ser um não fumador, embora pareça que é a mesma coisa, ele não é a mesma coisa. Porque no outro dia, quando eu ia, por exemplo, ir buscar um cigarro, a sensação que eu tinha era, como é que eu vou buscar um cigarro se eu sou um não fumador? Ou seja, o objetivo, aquilo que eu queria era ser um não fumador. Estava tão enraizado na pele, estava tão enraizado em mim, que parecia-me estranho como é que eu queria fumar. Okay? E na altura não houve quadro, não houve nada. Houve um desejo tão forte de ser um não fumador que isso foi o suficiente para me manter o foco e continuar. E portanto, quando nós muitas vezes, e fizemos, e eu já fiz também, não sou melhor nem pior que ninguém. Quando eu fiz o meu quadro dos desejos e que pus lá um carro, e que pus uma casa, e que pus uma viagem, eu pus isso tudo até porque era o que se via, porque às tantas é o que uma pessoa quer mudar de carro, quer ter uma casa melhor, quer ter isso tudo e faz um quadro e depois vai ver o quadro e faz a visualização.
mas às tantas há qualquer coisa que falha. Porque será que nós queremos mesmo aquele carro? Ou fomos escolher fomos escolher o mais bonito, fomos olhar à revista, pode ser este, pode ser aquele, e escolhemos um para lá pôr. Porque nós víamos as pessoas a fazerem os quadros dos desejos muito bonitos e a pôr isso. E outra pessoa, e depois nós vamos ver, pois era este o carro que eu queria. Pois era esta a coisa que eu queria. Ou seja, quando nós olhamos o quadro dos desejos, e atenção, eu não estou a dizer, eu não conheço as pessoas que aqui estão, muitas delas eu não conheço, outras eu conheço, mas conheço-as não ao ponto daquilo que eu estou a falar. Porque aquilo que eu estou a falar, só elas é que sabem, e muitos de nós, às vezes até nem chegamos logo lá. Então, fazemos esses quadros dos desejos e depois temos que ir ver para nos lembrarmos quais eram os nossos desejos. Ou seja, isso parece quase como uma pessoa estar apaixonada por alguém e de repente tem que ver a fotografia da pessoa para se lembrar. Pois é esta, é verdade, é verdade. É esta que eu amo, é esta com quem eu quero viver feliz para o resto da vida. Porque se eu não vir a fotografia, então parece que já não quero. E o quadro dos desejos serviu para muita gente, inclusive é para mim, e eu senti que às tantas eu próprio me estava a enganar a mim. Porque eu tinha lá coisas que se eu não atingisse aquilo, também não era muito grave. Se calhar falha minha que não fiz o processo bem feito. E esta volta que eu percebi, digamos assim, do que é que afinal eu queria mesmo, ou como é que eu posso estabelecer as coisas para mim, porque a lei da atração funciona. Isso aí, eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma. Tudo aquilo em que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós atraímos. E portanto agora a forma é de saber o que é que nós queremos atrair e o que é que nós gostaríamos de não atrair. Não é o que é que nós não queremos atrair. É o que é que nós gostaríamos de atrair. Porque nós tanto podemos atrair coisas boas, como atraímos, e quem não tem uma vida na fase ou da forma que gostava, provavelmente está a atrair coisas menos boas. E portanto, partimos do princípio que a lei da atração funciona. É importante para nós percebermos isso. Agora, a questão é nós, funcionando ela, e acreditando que funciona, e às vezes é mais importante o nós acreditarmos do que as coisas funcionarem ou não, porque se eu acreditar numa coisa e fizer em função de que funciona, eu ajo logo de maneira diferente. E portanto, aquilo que eu senti que eu tinha mesmo que fazer, começar por aí, era perceber quem é que eu era. Descobrir a minha essência. Eu não estou a dizer que é um trabalho fácil. Nós, de repente, sabermos quem somos, descobrir a essência. Sei lá, nós vivemos, às vezes, tantos anos sem nos permitir, ou com vergonha de nós próprios, ou com uma alta estima, com uma baixa estima, com tantos condicionantes, que nós acabamos por nos esconder de nós próprios, de não sabermos quem somos. E essa é a parte que eu diria quase que primária, principal, que é nós descobrirmos quem somos, qual é a nossa essência, aquilo que nós gostamos, o que é que nos anima, olhar para dentro, o que é que nós queremos mesmo. Se é, por exemplo, e aqui podemos ir, depois já vamos à outra parte a seguir, como é que nós vamos sentir os objetivos. Já estava um pouco à frente. Mas esta descoberta do que é que nós somos mesmo e de assumir aquilo que somos, aquilo que queremos, preocupados mais connosco do que com os outros. Porque muitas vezes, para fazer isto, se eu vou passar a este processo de quem é que eu sou, descobrir a minha essência, e eu com isso estou nesta fase que estamos aqui a falar, até estou a pensar em estabelecer ou validar os objetivos que eu tenho, porque atenção, este processo que nós estamos a fazer, ou que eu estou aqui a passar, ele não tem que ir deitar abaixo, não temos que ir derrotar os objetivos que nós temos. Não.
nós até podemos perceber que aqueles objetivos que temos eram todos aqueles que nós queríamos e o que ficámos foi ainda com a certeza maior de que eram aqueles. E nesse caso, ótimo, ainda ficamos com mais força para conseguir esses objetivos. E validar uma coisa que é verdade é uma dupla validação. É como um duplo opt-in numa lista de mailing list, não é? Nós temos a certeza que queremos mesmo. E obrigado, Paula. Vê lá se agora está um pouco melhor. Ainda sou eu que estou a falar também um pouco mais alto. E ok, eu comecei a falar um pouco mais alto, certo? E portanto, esta validação daquilo em que nós já acreditamos dá-nos uma segurança grande, claro. Se, com isso, nós tivermos que deitar aqueles objetivos todos abaixo, acabar aquela lista e fazer outra, também não tem problema nenhum. Podemos fazer. A questão, muitas vezes, é quando esses objetivos não são mesmo os nossos, ou por outra, ou estão dependentes de terceiros, e nos vão cobrar essa alteração, nos vão perguntar, então, mas tu querias isto e agora queres isto? Querias este sonho porque era connosco, era o nosso, era disto, era de... Agora está um pouco baixo. E então, estes processos, destas alterações, destas afinações que têm a ver connosco e com os outros, são sempre processos muito delicados. Muito delicados para nós, e por vezes até muito delicados para os outros, porque muita gente fez tanta coisa por nós e ajudou-nos a construir os nossos objetivos, que agora ir alterar isso pode ser um choque para essas pessoas e para nós, até porque estamos a lidar, e portanto não é um processo simples. E se nós tivermos a consciência de que pode não ser um processo simples, em alguns casos, nós também já podemos descansar, porque não temos que fazer isto tudo de uma vez, e podemos fazer mais suavemente, digamos assim. Então, convém nós começarmos mesmo a ver o que é que nós gostamos. Se pensarmos, por exemplo, uma viagem. Qual era a viagem que eu gostava de fazer? Onde é que eu gostava de ir? Com quem é que eu gostava de ir? Quanto tempo é que eu gostava de ir? O que é que eu iria sentir nessa viagem? E quando começamos a pôr o sentir, nós começamos a ter emoções. Não estamos a pensar. Eu penso que eu gostaria muito de estar na praia, sentado, já me estou a ver e a imaginar. Não, é sentir. Quando nós começamos a sentir, estamos começa a vibrar mais, estamos a falar mais de coração, começa a ter outra forma. Então, se nós nos permitirmos fazer essas descobertas, de olhar para dentro, de percebermos mesmo aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostávamos, independentemente de tudo o que nós fizemos até o dia de hoje. Isto é um processo livre e aí nós podemos escrever. Eu não digo agora, porque não teríamos tempo para isso, mas eu desafio todas as pessoas que estão aqui hoje a agarrarem nesse papel e caneta, sozinhos, sem ninguém à volta, e a escrever exatamente aquilo que gostavam de fazer. E não interessa se estão a pôr em causa tudo aquilo que estão a fazer hoje, se põem em causa tudo o que fizeram na vida até hoje. Não é isso que está em causa. É perceber mesmo. Porque a essência das pessoas, nós não somos todos iguais. Logo, não podemos ter objetivos iguais. Há pessoas que veem as coisas de uma maneira, outras veem de outra. Mas têm o mesmo objetivo. Então, como é que eu, para o mesmo objetivo, consigo fazer sentimentos diferentes para o mesmo objetivo? Eu conhecer-me, sentir-me, aceitar-me. É um processo que pode demorar algum tempo, mas também pode ser mais simples. E, com isso, é a questão de nós sentirmos os objetivos. E eu vou voltar ao exemplo há bocado que estava a falar. Se estivermos a falar de uma empresa, por exemplo, que tem como objetivo um prémio no fim do ano. O prémio é uma viagem para as pessoas e que podem levar a família, vamos supor, para quem conseguir atingir, para os 10 melhores primeiros vendedores ou qualquer coisa assim.
E nós olhámos para aquilo, vimos, olhámos para o sítio, podia ser este, podia ser outro, está bem, pronto, é a viagem. E todos põem lá no seu quadro a viagem para ir. Outra coisa é nós começarmos a olhar para a viagem e imaginarmos imaginarmos-nos no sítio com as pessoas que nós gostamos, a vivenciar isso, a sentir a emoção. E aqui vou fazer uma parte. Para cada um de nós, há um momento em que ele sabe que consegue atingir o objetivo. Vamos supor essa mesma viagem que nós conseguimos na empresa. E nós, porque ela é importante para nós. Esse é um objetivo importante. E também há que ser prático. Porque se eu conseguir isso, voltamos ao mesmo. É porque as coisas me estão a correr bem, é porque eu estou a fazer o meu trabalho e isso vai-me trazer realização, e isso vai-me trazer o retorno económico e vai fazer com que eu e a minha família tenhamos uma vida melhor. E, portanto, aquele é um objetivo bom, aquele é um objetivo a atingir. Mas como é que eu ponho esse objetivo de maneira a que eu efetivamente queira correr atrás dele? E não seja só, sim, eu também quero. Não, eu quero mesmo. Eu quero senti-lo na pele. Quero sentir que é aquele objetivo. E vamos supor, a viagem, por exemplo, ou por outra, o momento em que cada um sabe que conseguiu o objetivo, ele não é igual para todas as pessoas. Vamos imaginar que nós vamos todos a essa viagem. Quem tem família, seja esse o sítio ideal ou não, é aquela oportunidade que nós temos. Isto para sermos práticos e para podermos usar isto, esta forma de ver, no nosso dia-a-dia com as coisas que nós temos já. Provavelmente, nós que aqui estamos, muitos de nós trabalham em empresas em que têm objetivos, em que têm viagens, em que têm prémios. Caramba, então, esses estão ao nosso alcance. Nós podemos ter outros. Sim, claro, o quadro dos desejos pode ter todos. Mas também é bom nós aproveitarmos aquilo que temos à nossa frente para trabalharmos com casos práticos e não ficar tudo no ar. Então vamos supor essa viagem, que nem é bem até ao sítio onde eu queria. Mas eu decidi tornar essa viagem num dos meus objetivos. Uma das formas, por exemplo, é eu imaginar que estou a chegar a esse sítio onde estão as fotografias com a minha família. Imaginar que eu estou todo contente a chegar a esse, seja um resort, seja o que for. E nós, sei lá, estamos todos a sair do carro e estamos a chegar e olhar para o sítio com aquela sensação de ter conseguido mesmo, olhar uns para os outros, a vibrar de ter conseguido. E aí nós estamos a ter cúmplices nesses nossos sonhos, embora eles não saibam, mas nós conseguimos viver isso. Nós conseguimos sentir isso. Sentir que nós levamos a nossa família a essa viagem. E quando nós estamos a imaginar estar, por exemplo, à porta do hotel, a sair do carro, estar à porta do hotel, com a família toda e a dizer, eu realmente esforcei-me, mas eu consegui estar aqui. Eu cheguei cá, eu fiz, vocês ajudaram-me a estar aqui. E esta fotografia, esta sensação, esta energia que fica, é completamente diferente, na minha opinião, na minha forma de sentir, do que eu ter visto só a fotografia lá de quem ganhar as férias e eu dizer, sim, eu quero ser o primeiro porque eu vou ganhar dinheiro, mas do que eu pensar, cada vez que eu olhar para aquela fotografia que está no meu quadro dos desejos, ou que está no escritório e quando eu entro eu vejo a fotografia, aquilo que eu vejo na fotografia não são mais umas férias. Aquilo que eu vejo na fotografia é, quando eu olho para lá, eu sinto-me agarrado, neste caso que eu estou a falar, do exemplo que eu dei, sinto-me agarrado aos meus filhos a ter lá chegado. Então eu já vivi isso e vai-me apetecer viver outra vez. Vai-me apetecer viver na realidade. Então eu posso ter conseguido transformar um objetivo que nem era aquele objetivo, como por exemplo todos nós temos e se calhar até sabemos que temos, mas eu posso ter conseguido transformar um objetivo
que me é prático, que até é bom para mim, para a minha vida, posso tê-lo conseguido transformar num sentimento, numa coisa muito, muito forte. E aí isto chama-se sentir os objetivos, que é perceber se eles nos tocam mesmo. E há várias formas para nós percebermos mesmo se um objetivo nos toca ou não. Nós podemos pensar, será que eu pus lá um carro no meu, falamos no quadro, ou nós imaginarmos que queremos um carro. Mas será que é mesmo um carro que eu quero? Será que é mesmo uma casa que eu quero? Como é que eu vou conseguir saber efetivamente se é isso que eu quero? Este sentir, isto até pode ser feito de várias formas. Nós podemos obrigar o nosso corpo, digamos assim, a reagir. Eu agora vou pedir a vossa ajuda. Toda a gente tem a moeda. Primeiro, toda a gente me está a ouvir. Estão-me a ouvir? Ótimo, fantástico. Ok. Toda a gente tem uma moeda consigo? Então, vamos agarrar a moeda e vamos. Cada um vai imaginar aquilo que quiser. Seja alguma coisa, e a moeda serve para tudo. É uma forma de tomar decisão. De tomar uma decisão. E às vezes, mais importante do que tomar a decisão é aquilo que nós fazemos com ela. Ou seja, eu, por exemplo, posso ter casado e depois perceber que não é a pessoa afinal com quem eu queria ter casado, pronto, e isso pode-se considerar um erro, digamos assim, mas se calhar não é uma coisa assim tão má eu tomei a decisão, casei, mas afinal não quero. Agora, eu ficar casado para o resto da vida ou durante 30 anos com essa pessoa, se calhar já é uma coisa que tem outras consequências. E, portanto, tomar uma decisão às vezes é tão simples como atirar uma moeda ao ar. E ao atirar uma moeda ao ar, e se nós dissermos, por exemplo, e eu posso-vos desafiar a pensarem num dos objetivos que têm, ou em alguma coisa que têm que decidir, seja se estão num emprego e se têm que sair ou não desse emprego, seja se estão para comprar uma coisa ou outra, seja porque se afinal aquele objetivo que eu tenho lá no quadro, se é mesmo aquele que eu quero ou não, cada um, se alguém não perceber, escreva 0. Se tiverem que é para todos fazermos. E portanto cada um vai pensar numa coisa que tem que decidir ou que gostava de saber o que é que sente em relação a isso. Até pode ser um desejo que já tenha, um objetivo, um desejo que tenha, e vamos validá-lo de alguma forma. Vamos dizer que na cara, tanto tudo tem cara e coroa, não sei que moeda é que têm, mas seja, eu tenho na mão uma moeda de 2 euros, e de um lado tem escrito 2 euros, e do outro lado tem uma águia. E eu posso dizer que em relação a este meu objetivo, que eu tenho no quadro dos desejos, se me calhar o 2, eu vou lançar a moeda ao ar, e que se me calhar o 2 é um objetivo meu mesmo. Eu deixo lá, pronto, é um objetivo que eu deixo ficar no quadro. Eu vou continuar a lutar por ele. E se calhar a águia, eu retiro esse objetivo do quadro. Parece assim um bocado drástico uma pessoa dizer assim, então mas espera lá, eu tenho ali o meu objetivo há 2 anos, estou a trabalhar para ele, e agora de repente alguém me vem dizer, agarra numa moeda, e se calhar de um lado o objetivo fica lá, se calhar do outro o objetivo sai. Parece assim uma coisa um pouco arbitrária. Parece um pouco, quer dizer, não é a mesma coisa começar o jogo de futebol, sais tu com a bola ou saio eu. Parece que está aqui mais qualquer coisa em jogo. No entanto, eu desafio-vos a fazer, ou se calhar algumas pessoas até já fizeram, mas acreditando que vamos fazer todos ao mesmo tempo, eu acredito que vamos estar atentos àquilo que vamos sentir quando lançarmos a moeda ao ar e ela cair. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para um dos objetivos que eu tenho no quadro e se me calhar na moeda onde está escrito 2 euros,
eu mantenho esse como um objetivo meu. Se calhar o da águia, eu retiro esse objetivo como um objetivo meu. Ok? E eu assumo que vou fazer isto. Então, e vou lançar a moeda ao ar. 1, 2, 3. E neste caso, calhou-me que o objetivo era manter. Aliás, a moeda diz-me para eu manter aquele objetivo lá. Amigos, aquilo que eu senti foi um enorme alívio. Fiquei descansado. Fiquei descansado porque esse objetivo que lá estava, que eu tenho lá, a moeda disse-me para eu ficar. Mas não é importante se ela me diz para eu ficar ou se me diz para eu retirar. Aquilo que conta é aquilo que eu senti no momento em que eu vi a moeda. Tu pagaste o teu. A mim também já me aconteceu, oh Rui. Essa é que é a questão. É que eu neste momento, eu tinha o meu objetivo e eu desejava que, claro, porque era um objetivo que eu queria, a mim parece-me tão forte, mas eu pulo em causa. E então levantei a moeda e assumi, se for é para tirar. Mas quando ele me calhou que sim, ai que descanso. Se me tem calhado ao contrário, que era para retirar, eu não me ia sentir bem. Eu iria sentir um aperto no estômago. E se eu sentia um aperto no estômago, porque já sentia em relação a alguns, ele dizia para ficar e eu senti um aperto no estômago, então é porque o objetivo não é para lá estar. É porque não é um objetivo. Ou pelo menos não é para lá estar da forma em que está. Ele até pode lá estar, por exemplo, como, sei lá, um objetivo ir para o ano que vem fazer a viagem da companhia. Ou no final do ano a companhia tem a promoção, a tal viagem que nós estamos fartos de falar. E até tinha calhado para ele sair de lá. E eu até podia ficar, porque nem me apetecia ir, não é? Até podia ter ficado satisfeito. A questão é, será que eu consigo, porque era um objetivo bom para mim, será que eu consigo transformar de forma a que eu o sinta mesmo? Já alguém alguma vez trincou um limão? Yeah. E quando nós vemos esta imagem que está aí, de quem já trincou um limão, o que é que sente? Eu pelo menos fico arrepiado. Exatamente. Quem diz ali, a conclusão não é que a moeda é que decide, mas sim aquilo que nós sentimos em relação à moeda. É exatamente isso. Acidez, erca, pronto. Porque nós sentimos, nós conseguimos. Podemos ir até mais longe do que isso. E esta imagem para alguns é muito forte. Para pessoas assim mais suscetíveis, não olhem logo, esperem um bocadinho, atenção, está quase. Ok, já alguma vez alguém passou com as unhas num quadro preto, daqueles das salas antigas, daquelas lousas? Exatamente. O António Coelho diz que se arrepiou. Toda a gente se arrepia. Sim, já ouvi esse som horrível, sim. Até arrepia. Uau! Exatamente. Ou seja, eu estou estamos todos distantes uns dos outros. Estamos todos numa conferência virtual com gente em vários países. E bastou uma imagem, ou poderia até nem estar a imagem e eu estar só a falar, só que a imagem dá mais impacto, é mais fácil do que estar só eu a falar. E podia eu estar a falar só nisso e todos nós sentimos. Ora, esse arrepio, esse sentimento, ele está gravado em nós de tanta forma, ele faz-nos arrepiar a pele. Nós ouvimos o barulho das unhas. Quando eu falo o barulho das unhas, eu volto-me a arrepiar, porque está mesmo. Ora, quando nós conseguimos estabelecer os nossos objetivos, a senti-los desta maneira, é que quando pensamos neles, nós sentimos-los, nós vibramos com eles. Quando nós olhamos para o quadro dos desejos, não é para nos lembrar quais são os nossos desejos.
é para nós vivermos, para nós sentirmos. Porque nós podíamos não ter, e durante muitos anos não se fizeram um quadro dos desejos, e muita gente não o fez, e conseguiu os seus objetivos. Porquê? Porque eles estavam tão enraizados. Aliás, eu falo por mim, eu estou a desenvolver um novo projeto que não está em quadro nenhum dos desejos, e ele ferve-me na pele. Essa é a realidade. Eu quase que o identifico. Eu estou a falar nele e sinto-me arrepiado com ele. Porquê? Porque ele ficou tão entranhado, foi tão sentido, está tão de acordo com a minha essência, com aquilo que eu sou, que tanto faz pôr ou não pôr no quadro dos desejos. Porque ele entrou lá. O quadro dos desejos, sim, ajuda a visualizar, a voltar a sentir. E isso é aquilo que eu sinto mesmo. É que este processo que nós estamos a falar, de nós nos conhecermos, e aqui vou-me repetir, não é falha do programa. Não, sou eu mesmo que me estou a repetir. O nós descobrirmos quem somos, o que é que queremos mesmo da vida, para onde é que queremos ir, sentir mesmo isso, sentir os nossos objetivos ou transformar aqueles que temos por uma questão prática, como eu já repeti 3 ou 4 vezes, por uma questão prática, pô-los a serem nossos desta forma. Seja porque nos imaginamos com os nossos amigos com que trabalhamos, todos a ir fazer uma viagem, todos a ir fazer alguma coisa, a pôr um projeto, todos a correr, todos a andar. E isso faz uma sensação tão forte, e por isso é que, então, se esses objetivos forem estabelecidos coletivamente, exatamente, Paula. Exatamente. Quando uma pessoa está apaixonada, não precisa da fotografia dela para se lembrar que está. Pode ser para sentir outra vez ou para reforçar o sentimento. E agora aqui perdi-me um pouco. Mas gosta de ver, claro que sim, ó Francisco. Mas então, quando são objetivos coletivos e que nós conseguimos com os nossos parceiros, seja com a família, seja com quem for, nós conseguimos fazer um tipo de visualização e de vivência do atingir o objetivo, nós todos ficamos numa vibração, vibramos todos ao mesmo tempo, olhamos nos olhos todos uns dos outros, isto, quando é possível, se forem milhares de pessoas não será assim, não é? Mas conseguir fazer isto cria cria uma força, cria uma coisa que quase quando nós olhamos só para a outra pessoa, o nosso colega, o nosso filho, seja quem for, nós olhamos para ele e até sentimos porque isso vai nos lembrar. Tal quando nós olhamos para esta mão, que está aí à vossa frente, cada vez que nós olhamos para ela, nós arrepiamos-nos. Claro que sim, a foto ajuda a reforçar. Claro que ajuda. E essa foto que vocês têm à frente, que eu também tenho, quando eu olho para lá, também me ajuda a recordar que eu me arrepio. E, portanto, ela funciona. E, portanto, esta forma que nós temos, e já vamos falar em mais formas para poder perceber se aquele é o nosso objetivo. Portanto, se nós conseguimos, a questão da moeda é fantástica. Simples e funcional. Vira, tira objetivo ou deixa objetivo. Tira objetivo, deixa objetivo. Opta por este, até mesmo, olha, estou a pensar em divorciar-me. Será que me vou divorciar? Vou deitar a moeda ao ar. Logo vejo. Atira a moeda ao ar, cai de um lado, sai de casa. Se cai de casa, sai de casa, saio eu ou sai a outra pessoa. Mas pronto, vira para um lado ou vira para o outro. E aquilo que se sente, porque uma pessoa está à espera de uma coisa, e isso vai tocar. Sentir como o limão, sentir este arrepiar. E então aí nós começamos a perceber, de facto, se os objetivos que nós temos, se aquilo para que nós corremos, se está mesmo enraizado em nós ou não. Porque isso tem toda a influência no nosso dia-a-dia. Imagine-se, cada um de nós, e eu também, acordar de manhã, ou à tarde, ou à hora que cada um acordar, cada um sabe da sua vida, mas quando acorda, quando
tem o seu raiar, digamos assim, para o dia, ter que ir passar pelo quadro dos desejos para se lembrar, ou ir ao quadro dos desejos para reavivar, para voltar a viver. O dia fica completamente diferente. Aliás, se alguém já esteve apaixonado, seja por alguém ou por alguma coisa, sabe como é que a vida funciona. Sabe que é outra onda, digamos assim, é outra frequência, é outra coisa. Então, há que tomar consciência da nossa vida, de como ela está, daquilo para que nós estamos a correr, ter consciência se é de facto isso para que estamos a correr, e se for, às vezes até porque não temos alternativa, assim, palpável, no dia a dia, podemos não ter, mas podemos alterar a forma como nós vemos esses objetivos, a forma como nós podemos encarar essas coisas. E ao traçar isso, e ao reinventar os objetivos que temos, nós ganhamos uma outra forma, uma outra força, não só para nós, como para quem estiver em vendas, para quem estiver a trabalhar em redes de mercado. Se conseguiu restabelecer os seus objetivos, se conseguiu vibrar de outra maneira, se consegue arrepiar com eles, se conseguiu ver a sua viagem, se conseguiu ver o seu carro, mas aquele carro mesmo que quer, não é o carro que os outros dizem, tudo isso vai influenciar o nosso dia, vai influenciar a forma como nós falamos com a nossa família, como nós fazemos as nossas vendas, como nós atendemos ao balcão, como nós prospectamos, vai influenciar tudo. E tudo isso passa pelos nossos motivos. E nós falamos muitas vezes disso, é preciso ter um motivo. Sim, é preciso ter um motivo. A questão muitas vezes é que nós próprios falamos às vezes no motivo, ouvimos falar no motivo, mas nós não conseguimos descobrir o nosso motivo, nem temos uma ferramenta para saber ou para perceber qual é o nosso motivo. Porque nem toda a gente tem isso. Nem toda a gente sabe isso. Há pessoas que sim, que sabem. Mas há outras pessoas que não sabem. E estas formas que nós falamos aqui hoje, tão simples, sentir, chegam para nós começarmos a perceber se ficam ou não. Outra não, mais uma forma que eu tenho para perceber se os objetivos são mesmo aqueles que eu quero. E antes disso, estava-me aqui estava a antecipar uma coisa. Que é depois a forma como nós vamos lidar com esses objetivos. Nós traçamos os objetivos, já sabemos, por exemplo, que é aquela viagem. Então, ficamos no dia a dia, sim, eu tenho aquela viagem, eu quero, ela está entranhada na pele, eu vou conseguir a viagem e vou fazer tudo, e vou fazer o esforço todo, e vou trabalhar como um condenado, e eu vou conseguir, e eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer. E aquilo que eu estou a fazer neste momento é a transformar um objetivo lindo e maravilhoso que eu consegui sentir, consegui pôr a minha família e os meus amigos todos a chegar lá, mas ao mesmo tempo eu estou-lhe a pôr uma carga muito pesada. Eu estou a pôr muito esforço para conseguir. Estou a pôr, eu tenho que conseguir, eu tenho que. E o eu tenho que é uma coisa pesada. Isso eu não consigo. E eu tenho aquele objetivo. E agora falei nele à minha família, isso eu não consigo. Isso nós não vamos lá. E como é que vai ser? E então aí, por um lado, eu tenho o objetivo traçado e consegui senti-lo e incorporá-lo e senti-lo na pele. Mas por outro lado, eu próprio, isto é aquilo em que eu acredito, eu próprio estou a boicotar. Porque eu estou a pôr-lhe uma carga tão grande de stress, de tanto esforço, que se eu não consigo o objetivo rapidamente, eu às tantas já só quero é tirar dali o objetivo, porque às tantas ele já só me pesa. Já não é agradável olhar para ele. E isso muitas vezes acontece. A pessoa põe lá um objetivo e trabalhou tanto para ele e não conseguiu, até porque se calhar, sei lá, se era deixar de fumar, foi conseguindo entre os intervalos dos cigarros e nem se apercebeu que foi conseguindo atingir esse objetivo. Portanto, nesse caso foi um objetivo mal traçado, digamos assim. Eu não estou a dizer que a ideia não é má, o deixar de fumar, mas para nós percebermos, para ser mesmo uma coisa para nós conseguirmos atingir, então nós podemos ficar cansados.
desse objetivo, cansados de o conseguir ou a custar-nos muito. E tudo aquilo que nos custa muito, que é muito doloroso, nós temos tendência a abandonar. Então, nós traçamos objetivos, mas pela forma como nós lidamos com eles, estamos a fazer com que os abandonemos. E então, estamos um pouco perdidos. Porque, por um lado, aqueles são os nossos objetivos, mas, por outro lado, estão a ficar tão difíceis, custam tanto, ou por outro, não é o tempo que eles demoram. Não é isso. Porque as coisas demoram o seu tempo, tudo demora. Eu, se quiser plantar uma horta, e isto não é novidade para ninguém, eu, se quiser plantar uma horta, se eu for ali pôr cenouras, e até há várias imagens, por acaso, a passar por aí pelas redes sociais, com uma cenoura, que é muito engraçada. Eu, se puser, resolvo fazer uma horta, e hoje vou plantar ali as cenouras todas. E amanhã chego lá, levanto-me todo entusiasmado, e olho para elas pá, ainda não cresceram, caramba, ainda não foi hoje que eu consegui o meu objetivo. E vou outra vez. E no outro dia, e ando o dia todo, e o raça das cenouras que não crescem. E o meu objetivo nunca mais chega. E as cenouras que não crescem. E as cenouras que não vêm. E que não vêm. E no outro dia chego, e elas ainda não cresceram. E nós, às tantas, neste processo, nós não demos o tempo para que as coisas se desenvolvessem naturalmente. Eu não sei. Francamente, não sei quanto tempo é que demora uma cenoura a estar pronta para se poder arrancar, para se poder tirar da terra. Mas não é um dia nem dois, são mais. Ora, se eu faço um esforço, um processo muito durido, um processo doloroso, até conseguir o meu objetivo, eu às tantas eu já não o quero. Eu chego lá e digo, eu já não quero cenouras nenhumas. Eu vou pôr aqui a outra coisa qualquer porque esta não me interessa, porque eu já estou farto disto. E, portanto, a forma como nós olhamos para os nossos objetivos e como nós os vivemos vai também ditar se nós os vamos conseguir ir buscar ou não. Eu tenho objetivos traçados desde há talvez 4 anos e posso dizer perfeitamente que eu ainda não os atingi. Eu não sei ainda porque é que não os atingi, faço estes processos, se calhar porque ainda não é a altura. Se calhar porque eu ainda não estou preparado para isso. Se calhar ainda tenho que passar por mais algumas coisas para aquele objetivo, para eu poder lá chegar. E é este entendimento do tempo, por vezes, que é também preciso fazer, é preciso sentir, para dar tempo para as coisas acontecerem. Então tem que haver o desapego. Tem que haver o desapego, nós não ficarmos tão agarrados às coisas. E uma das formas sobre as quais nós podemos, seja para as coisas boas, seja para as coisas más, que nós podemos usar, é muito simples. É, por exemplo, uma técnica do método Sedona. E o método Sedona é um método tão simples, sobre o qual eu tive o prazer de fazer o curso base já em 2004 e depois de ter feito um retiro de 7 dias nos Estados Unidos, em Sedona. O curso tem exatamente esse nome, e a pessoa que ministrou, que deu essa formação, é um dos professores do Segredo, que é o Hale Wonsky, que é o dono, portanto, que é ele, tem ele e outros associados que têm o método Sedona. E, portanto, eu fiz esse retiro e gostei muito, até porque isto foi em 2008, e ele explicou muito do que era o filme do Segredo, porque ele fez parte do filme do Segredo, daquilo que ele achava que estava de acordo com aquilo que ele pensava, daquilo que ele achava que poderia ser de outra maneira, mas sim positivo pelo impacto que teve, mas que dava uma ideia muito facilitista das coisas. E é preciso fazer para as coisas. Nós temos que ter a ação para as coisas poderem acontecer. Agora, a forma como nós lidamos, eu vou dar aqui alguns exemplos muito simples, por exemplo. Vamos supor que nós estamos a trabalhar para a tal viagem que a empresa lançou a quem conseguisse atingir o objetivo. E eu vejo-me lá, já vibrei com a minha família toda a chegar, ou seja, eu passei da viagem da empresa para uma viagem cá dentro de mim e com a minha família, portanto eu tornei a minha. E eu agora
Como é que eu vou agora viver este tempo todo até lá? Como é que eu faço? É uma coisa tão simples que nós podemos dizer. Eu permito-me a conseguir a viagem e então se for por objetivo, quer dizer, se for por exemplo, imaginem que é uma empresa de vendas e que assim que uma pessoa atinja um determinado número de vendas, vamos supor, sei lá, 200 vendas, eu consigo a viagem. E eu tenho até ao final do ano. E eu posso dizer, posso estabelecer um objetivo que eu quero conseguir a viagem, por exemplo, em metade do tempo. E, por exemplo, daqui até ao final do ano nós estamos em agosto, faltam alguns meses, mas eu posso querer dizer que eu, no final de outubro, eu já quero ter essa viagem. Então eu posso estabelecer um objetivo que é, eu permito-me atingir o objetivo das 200 vendas ou mais até ao final, no final de outubro, ou até ao final de outubro ou antes. Ou seja, eu não limito, eu permito que as coisas aconteçam. E isso tira a carga do ter que fazer. E se eu disser, eu permito, ou uma pessoa que queira passar a ganhar, por exemplo, estabelecer um objetivo, quer estar a ganhar 3.000 euros a partir de janeiro. Eu permito-me a ganhar 3.000 euros ou mais até ao mês de janeiro ou antes. E isso retira o peso. Isso permite com que nós possamos fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho não vai ser andar o dia todo a fazer força. Eu quero o meu objetivo, eu quero o meu objetivo, eu vou conseguir o meu objetivo, eu vou conseguir o meu objetivo. Não, esse não é o trabalho. O trabalho é vender. Se estivermos neste exemplo da empresa de vendas. E aquilo que eu me posso lembrar durante o dia, cada vez que eu vou fazer a venda, é da sensação que é eu atingir aquele objetivo. O resto eu já permiti que aconteça. Eu já não tenho que me preocupar com isso. Eu já só tenho que fazer o meu trabalho. Eu já permiti. O como não é comigo. Eu permiti. E isto, o método Sedona, e ele é só isto, é nós permitirmos que as coisas aconteçam. E quando nós estivermos muito estressados e às vezes eu acredito que todos nós tenhamos momentos desses em que uma pessoa fica, eu nunca mais consigo o meu objetivo. Caramba, eu tenho que o conseguir, eu vou conseguir. Nessa altura, se calhar é um momento para usar mais uma vez o método Sedona e fazer um processo de libertação desse sentimento que nós acabamos de ter. Então nós podemos fazer, por exemplo, fazer o seguinte, é convidar, e eu vou-vos convidar a todos, neste momento, para pensarem numa coisa que vos esteja a preocupar ou que vos está a sentir mais aliviados em relação a ela. Até pode ser em relação a algum objetivo que vos esteja a pesar. Todos nós, se calhar, temos no nosso quadro dos desejos algum objetivo que já gostássemos de ter atingido, que pensamos que já trabalhámos tanto para ele e ele não veio e ele ainda lá está. Se calhar até podemos pensar nisso. Então vamos convidar todas as emoções, todas as sensações, as imagens que vêm atrás que vêm com esse objetivo, os sons, aquilo que nós pensamos. É claro que tudo isto pode nos trazer alguma sensação de desconforto. Sim, pode. É natural até que sim. Mas vamos nos deixar estar tranquilos. É natural que sim. Mas vamos convidar todas as emoções, todas as imagens, os sons, cheiros, tudo o que tem a ver com esse objetivo. Tudo aquilo que nós já imaginámos e que nos deixa mesmo desconfortável. Vamos deixar tudo. Vamos sentir tudo. Eu vou perguntar, eu posso aceitar esse sentimento? E não há respostas nem certas nem erradas. Será que eu posso aceitar? Será que eu posso fazer alguma coisa por isso?
Posso deixar esse pensamento ir, essa sensação? Se nós, com esta pergunta, se podemos deixar ir essa sensação, esses sentimentos todos, tudo aquilo que sentimos, é só para ver se é possível ou não libertar esse sentimento. Sim e não estão ambos corretos. Não há respostas erradas ou não. Mas poderia eu deixá-lo ir? Aqui não é o momento para debates interiores. Não importa se o momento é justificado, se é correto, se é incorreto. Não é essa a ideia. É, eu estou disposto a deixá-lo ir, esse sentimento, tudo isso que eu senti. Poderei deixá-lo ir só por agora? Só por agora? Poderei deixar ir esse sentimento só por agora? E quando? Esta pergunta é um convite para libertar ou deixar ir as emoções ou sentimentos. Quando? Agora? Será que eu estou disposto a deixá-lo ir agora? Só por agora? Poderei deixá-lo ir só por agora? Ela é importante nós percebermos que aquilo que nós fizemos neste momento não é isto que vai retirar de vez ah, aquilo que nós sentimos. Aquilo que eu sinto quando faço este exercício, e umas vezes mais do que outras, claro, não sei, e posso, depois no fim nós temos uma parte aberta a perguntas. Ah, aquilo que normalmente, ou a maioria das pessoas, ou não é a maioria, porque isso quer dizer que quem não sentiu, então não é a maioria, não. Ah, há vezes que nós sentimos que só este aceitar, este deixar ir, nós ficamos, é o desapego. Logo, nós ficamos com uma sensação menos penosa, menos dolorosa em relação, por exemplo, a este objetivo que nos pesava já há tanto tempo. Então já olhamos para ele com uma outra forma, mais leve. E podemos voltar a repetir o exercício outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, elas estão umas em cima das outras. Parecem camadas é como as cebolas. E nós vamos tirando uma camada e vamos tirando outra e outra e outra. E com isso nós conseguimos ir-nos desapegando das coisas. E podemos conseguir, em muitos casos, reativar alguns objetivos que tínhamos e que de facto são nossos. E pela nossa atitude, são nossos e verdadeiros e estão na pele, mas pela nossa atitude do dia a dia, pela força, pelo esforço que nós pusemos, às tantas ficaram penosos. Se nós conseguirmos libertar a parte penosa, conseguimos fazer este deixar ir, eles se calhar voltam outra vez a ter aquele mesmo brilho do dia em que nós os pusemos lá, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós acreditamos mesmo. Então voltamos a ter os nossos sonhos. E ao ter esses sonhos, nós temos outra atitude, outra forma de estar e até podemos ir buscar mais. Outra forma, e portanto aqui muitos desses sonhos podem ficar no quadro dos desejos, podemos ter outros, mas que nós os sintamos todos. Seja como o limão, seja como é doar a saber como é, seja com este método Sedona a deixar ir, e nós podemos até usar este desapego, quer em relação às coisas que nós não gostamos, quer em relação mesmo às coisas que gostamos e que queremos. Porque quando nós fazemos o desapego em relação às coisas que nós queremos, nós deixamos de ter o sentimento de posse. Seja mesmo em relação, estamos a falar mesmo em relações conjugais. Nós podemos fazer o desapego, aliás, é até do meu ponto de vista, fazer essa não posse. E aí nós conseguimos sentir, e é muito interessante, sentir sensações, claro, mas sentir coisas novas, coisas diferentes, coisas que nos fazem ver a vida por outra perspectiva. E portanto, para nós conseguirmos depois a manifestação dos desejos para ajudar, sim, fazer o quadro dos desejos, sim, fazer afirmações. Eu até posso ter escrito
coisas que me ajudam, ou gravar, fazer uma gravação, e isso eu fiz, é muito interessante, eu fiz isso em 2008 e depois vivi isso. Eu escrevi exatamente, gravei, gravei-me a viver o meu objetivo. Onde eu estava, com quem eu estava, o que é que eu estava a fazer, como é que eu estava. Eu estava a relatar já aquilo que eu estava a viver, estava a contar como é que eu tinha conseguido os objetivos, que passos é que eu tinha dado e qual tinha sido a sensação de eu ter atingido esses objetivos. E eu gravei isso. E tinha no meu telefone e eu ouvia essa gravação no mínimo 2 vezes por dia. Várias vezes por dia. E é uma sensação tão forte nós ouvirmos a nós próprios a dizer como é que nós fizemos para conseguir os nossos objetivos. E depois a dizer que já os conseguimos. E a transmitir a sensação de os ter conseguido. E isso toca-nos. Isso mexe connosco. E é estas vibrações, aquilo que nós emanamos, aquilo que nós acabamos por atrair, porque nós depois quando falamos com as pessoas, quando nos movemos, essa sensação, eu não queria entrar aqui numa parte muito esotérica, essa pode ficar para outro tipo de formação ou para outra área. Nós vibramos de facto noutra onda que faz com que tudo à nossa volta, com que as pessoas sintam outro brilho em nós, com que tudo é completamente diferente. Quase, eu não consigo quase descrever aquilo que eu sinto quando estou nessa vibração. Que é uma coisa tão entusiasmante, tão cá dentro, que independentemente da situação que nós estamos com uma força tão grande que não há nada que nos para. E quando não há nada que nos para, não estamos parados e a coisa segue. Portanto, por isso é tão importante nós conseguirmos sentir os objetivos tão encarnados, tão sentidos em nós, e fazer processos que nos façam sentir isso, que nós de facto estamos a viver isso. Estamos a viver a sensação de já ter atingido muito antes de atingir. E só, mais uma coisa. Cada pessoa tem o seu momento de verificação que atingiu. Vamos supor esta mesma viagem desta empresa que estabeleceu para as pessoas que vendessem mais atingir a viagem, e nós, uns porque quiseram a mesma viagem, outros porque a transformaram na sua tal viagem com a família, mas cada pessoa tem o seu momento em que sabe que conseguiu atingir aquele objetivo. Para algumas pessoas, e vamos supor que estamos a trabalhar nessa empresa e que é fixada a lista todos os meses das vendas que nós fizemos, por exemplo, e para alguns será ver lá fixado que já conseguiu. Para outros será saber no seu papel, na sua agenda, saber quantas vendas faz. Para outros é só quando chegar a casa e conseguir reunir a família toda e disser eu consegui. Aí é que é o momento, aí é que ele percebeu mesmo que conseguiu. Para outros é quando chegou ao destino. Para outros é só quando o marido ou a mulher diz sim, podes ir. Isso cada um sabe da sua vida e eu aí já não entro, não é? Mas o que é certo é que nós não temos consciência de que atingimos o objetivo ao mesmo tempo toda a gente. E ao nós conseguirmos perceber ou imaginar, ou melhor ainda, viver esse momento em que conseguimos esse objetivo e vivê-lo e como que fotografá-lo e vermos-nos lá e ver as pessoas que estavam connosco, e nós aí estamos a ver com esse objetivo, mais uma vez, e conseguimos tirar uma fotografia mental. Quem quiser depois até pode fazer uma montagem e pode servir
Em vez de ser, por exemplo, se a viagem era à praia, pode não ser só a praia, pode ser uma montagem das pessoas todas entusiasmadas a chegar à praia. Esse é que é o momento. Isso é aquilo que me faz vibrar. E, portanto, cada um tem o seu momento. É importante que o perceba qual é, para conseguir, mais uma vez, pôr isso na sua pele, ficar lá dentro, que é para sentir isso. Podemos, portanto, fazer a gravação. É interessante fazer a gravação. Podemos fazer o quadro dos desejos. Podemos, se for uma coisa de grupo, ou até podemos criar algum cúmplice com quem queiramos trocar ideias e ir nos lembrando dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Aquilo que eu sinto é que é uma coisa mesmo pessoal e que cada pessoa deve pôr para si. E depois é fazer o desapego mesmo. Eu posso me acordar de manhã a hora que eu quero, volto na mesma, e fazer, ok, olho aos meus objetivos, eu permito que eles aconteçam e a seguir liberto. Vou trabalhar. E eles acabam por... É a questão de permitir que eles venham ter connosco. Portanto, em resumo, digamos assim, é nós conhecermos a nossa essência. Cada um sabe de si. Quando nós conhecemos a nossa essência, até podemos... E reparem uma coisa, com isto, nós podemos ir criar um tumulto em alguns sítios. Porque se uma pessoa começa a conhecer-se bem, começa a achar, não é nesta empresa que eu quero estar. Não é com esta pessoa que eu quero estar. Não é neste país que eu quero estar. Mas caramba, nós queremos estar bem connosco ou queremos estar só a fingir que fazemos alguma coisa? Aquilo que eu desafio primeiro, antes de deitarmos tudo a perder, digamos assim, ou ser uma coisa leviana, é nós olharmos seriamente para aquilo que nós temos à nossa volta, perceber que se calhar temos coisas muito valiosas e que convém preservar e que a nossa atitude em relação a isso é que pode ser melhorada, pode ser sentida de outra maneira, e então há o restabelecer ou revalidar de objetivos e pô-los a funcionar a nosso favor, de forma a que nós os entendamos, sintamos na pele. Isto para aquilo que nós já temos. Quando são projetos novos, amigos, então aí eu nem falo, não é? Portanto, conhecer a essência, sentir os nossos objetivos mesmo, estabelecê-los como a senti-los na pele, verificar se eles são verdadeiros. É muito importante verificar se os objetivos são verdadeiros. Eu já tive objetivos onde eu tinha carros e hoje, para mim, eu não posso pôr lá um carro, mas posso escrever só a palavra carro, só para dizer que quero um carro melhor. Certo, embora este ande, este faça e tudo, eu posso ter um melhor, mas não tenho um ideal de um carro. Portanto, posso lá pôr carro só. Ok? Há outras coisas que não. Portanto, mas verificar o que é verdadeiro é a consistência. Claro. Eu tenho que trabalhar e tenho que fazer ações para que as coisas aconteçam. Eu tenho várias histórias minhas, verdadeiras, não é verdadeiras que eu quero dizer, vividas, de objetivos que eu estabeleci e de que eu os concretizei, e alguns são, até eu me admiro, da velocidade a que eles aconteceram, da forma que aconteceram e da grandiosidade com que eles aconteceram. Mas quando eu vou analisá-los, e outros há, a par desses, alguns até mais pequenos, e eu não os consegui realizar, outros maiores eu também não os consegui realizar. E quando eu vou analisar uns e outros, e ver o que aconteceu nuns e outros, aquilo que eu encontro é exatamente aquilo que eu falo aqui hoje, ou que eu falei aqui hoje. É que eu, quando olho para uns, e da forma que eu os estabeleci, e da forma que eu os vivi, e da forma que eu fui atrás deles, é completamente diferente da forma que eu estabeleci os outros, da forma que eu corri atrás deles e da forma que hoje eu não os tenho. Essa é a diferença. E, portanto, interessa olhar o passado, sim, não para nós estarmos a viver nele, não é isso, mas para percebermos, para irmos sentir o que é que nós fizemos naqueles que nós conseguimos e o que é que se passou nos outros. E isso, com aquilo que nós falámos aqui hoje, eu acredito que possa dar, acredito mesmo, sinceramente,
que possa dar uma extremoção, digamos assim, na vida de cada um, na força com que quer restabelecer esse seu projeto de vida, aquilo que pretende para a sua vida, para as pessoas que estão com elas, e para não acontecer aquilo que acontece a muita gente, que é que eu falava no outro dia, que uma pessoa vive como se nunca morresse e morre como se nunca tivesse vivido. Para isso, para conseguirmos estes objetivos, é esta consistência de fazer as coisas, de acreditar que elas vão acontecer, de não duvidar, de acreditar sempre, de trabalhar para elas e depois permitir que elas venham ter connosco. Porque elas acabam por vir. O tempo em que elas vêm aqui muitas vezes não é aquele que nós queríamos. Mas as cenouras também não crescem, se calhar no tempo que nós queremos, temos que esperar que elas cresçam. Quando as coisas não estão a correr bem, há que perceber porque é que não estão a correr bem. Nós podemos estar numa sala de olhos, a bater com a cabeça numa parede, a correr para um objetivo, estamos de olhos fechados, a bater na parede, a bater na parede, a bater na parede. Chegamos ao fim do dia e dizemos, caramba, estou cansado de trabalhar, estou cansado atrás do meu objetivo, quero sair daquela sala. Basta parar um pouco, levantar a cabeça, tomar consciência de onde estamos, virarmos um pouco e ver que ao lado há uma porta, ou que há uma janela e que basta sair dela sem esforço. E muitas vezes nós continuamos porque tenho o meu objetivo, tapamos os olhos e trabalhamos sem ter consciência, sem perceber o que estamos a fazer e estamos a bater com a cabeça na parede e trabalhamos dias a fio e as coisas não funcionam. Claro que não. E é este alerta que eu, já fora da hora, gostaria de deixar aqui, esta tomada de consciência, conhecermos a nós, sentir os nossos objetivos e correr atrás deles. Muito obrigado a todos. Eu não sei se ainda há tempo, porque eu excedi o tempo que era previsto. Eu não sei se ainda há tempo para alguma pergunta. Peço à Paula Garcia, que há sempre. Ok, então se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, pode escrever eu na tela e eu passo-lhe o microfone, ok? Alguma coisa que queira perguntar, qualquer coisa, alguma vivência, qualquer coisa. Sidney, se eu tenho um livro da minha autoria, boa pergunta. Eu tenho, não está escrito. Ok. Tenho vários textos soltos, livros escritos sobre esta área, não. Tenho um livro escrito sobre poesia, mas sobre esta área está pensável, sei o que é que eu quero dizer, mas não está escrito ainda. Ok? Mas tenho vídeos e pronto, e os projetos vão continuar e vão aparecer. Não vou estar aqui a falar deles, mas há projetos que estão claros, estão na calha, eles estão no quadro dos desejos, estão na pele e portanto eles vão aparecer. Ok, muito obrigado pelo incentivo e eu vou passar então a palavra à Paula Garcia. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite. Parabéns, Paulo. Adorámos todos a tua conferência. E eu gostei da pergunta do Sidney. Eu gostei da pergunta do Sidney. E também acho, como a Manuela, que o devias escrever. Okay? Este tema para mim foi muito querido. Eu já tinha falado com o Paulo sobre este assunto e ele deu-me o exemplo da moeda. E o exemplo da moeda é fantástico. É assim uma coisa do outro mundo mesmo. Se vocês fizeram a experiência e se sentiram, perceberam que é uma ferramenta extremamente útil e, portanto, eu agradeço ao Paulo ter partilhado connosco, porque mexe cá dentro e é um espetáculo mesmo. Laura, se tinhas uma pergunta, então podes colocar aí a pergunta, entretanto o Paulo depois vai responder, com certeza. Ok? Portanto, Paulo, olha, só te quero agradecer teres aceitado este desafio e teres vindo aqui partilhar connosco, foi uma hora muito, muito, muito especial, ok? Então eu vou-te passar o micro para tu responderes à Laura. Alô, estão-me a ouvir? A Laura, eu tinha uma pergunta para fazer. Eu defini um objetivo.
Espera aí que agora fugiu-me aqui a pergunta ao ar. Espera só um bocadinho. Eu defini outro objetivo e mandei a moeda ao ar. Mas a moeda, naquele objetivo em particular, estava sempre a cair ao chão, ou no colo, ou no computador. O que é que isso pode significar? Fantástico! Laura, às vezes pode significar que aquilo não é objetivo nenhum. Eu sei lá o que é que pode significar. Olha, ou pode significar falta de jeito teu para tirar a moeda ao ar, e às tantas estamos a complicar, não é? Porque é só uma questão de jeito para a moeda cair, porque tu até podes, ela pode não cair em lado nenhum, se tu atirares em cima da mesa, ela cai-te em cima da mesa, não é? Portanto, aí podemos não estar a complicar. Outra coisa, e isto aqui já estamos a entrar um pouco numa outra área. Eu não posso perguntar à moeda, e isso perguntar à moeda. Parece que nós estamos aqui a ir a fazer a coisa. A ir a algum sítio estranho. Não é? Eu não faço perguntas. O que é melhor para mim? Eu tenho que fazer uma pergunta objetiva. Se eu agarrar numa moeda e perguntar qual é o meu número ideal de vendas, e depois lanço a moeda ao ar, e ela calhou cara ou calhou coroa, mas ela não me respondeu qual era o meu número ideal de vendas. Certo? E, portanto, a pergunta não foi bem feita. Neste caso que eu estou a dizer. No teu, eu não sei. Pode ser até por... Eu não sei qual foi a tua pergunta. E, portanto, eu não posso fazer este tipo de perguntas porque não obtenho resposta nenhuma. Qual é o meu ideal de vendas? Tal ou por outra. Para aquele objetivo que era conseguir 100, quantas é que eu devo vender por mês? Moeda ao ar e ponho a moeda e pronto. E isto deu uma coisa que não vai dar nada. Agora, se eu perguntar, o meu ideal de vendas é fazer 15 vendas por mês, e eu posso pôr e posso sentir o que é que me dá. Se eu me sinto confortável ou se eu não me sinto confortável com esse número. Não é a resposta que vem se é verdadeira ou não é verdadeira. É aquilo que eu sinto. É uma forma de eu me obrigar a eu reagir, a ir buscar o meu instinto, a minha intuição. É só isso que isto faz. Tal como se de repente começar uma casa a arder, nós não pensamos, nós agimos, nós fazemos. Se entrar neste momento ao pé de nós, na sala onde nós estamos, um leão, nós não vamos ficar sentados a pensar o que é que nós vamos fazer. Nós saímos dali o mais rapidamente possível. E, portanto, é o instinto que nos põe a fazer. E isto que a moeda faz é isso. Eu não sei se isto responde, mas é interessante. Será que tu, nessa pergunta, atiraste a moeda ao ar com a mesma intensidade, ou como querias tanto uma resposta certa, eventualmente atiraste com mais força, atiraste tão alto que até nem consegues agarrar? Eu não sei o que é que pode ter acontecido. Até pode ter acontecido isso, não sei. Isto aqui não é o que é que significa a moeda cair num lado ou no outro, não é disso que estamos a tratar. É aquilo que nós sentimos. Agora, uma coisa eu te posso perguntar, que é, o que é que tu sentiste? Mas não é para tu responderes aqui. É para ti. O que é que tu sentiste se traçaste um objetivo e se em alguns a moeda te caiu sempre no sítio e te deu cara ou coroa, e se houve um objetivo em que todas as perguntas que tu fazias a moeda te caía sempre fora, a pergunta que eu te faço é, o que é que tu sentiste em relação a ela sentir-te sempre fora? E talvez por aí tu consigas chegar sintas mais alguma coisa que te ajude a chegar a algum lado, mais do que perceber porque é que ela caiu, o que é que tu sentiste por ela ter caído, ok? Se ajudei em algum sentido, ótimo. Se quiseres voltar a refazer a pergunta ou qualquer coisa, estás à vontade, está bem? Ok, fantástico. Então, se não há mais perguntas, podemos encerrar aqui a nossa palestra de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Paulo, por teres aceito este desafio. Foi um prazer imenso ter-te aqui no palco do Magnet Stage, mais uma vez. Enriqueceste a nossa noite. Muito obrigada por isso. Então, para a semana vai haver nova conferência, como já é habitual. Estejam atentos, não faltem. Desta vez eu vou ter o privilégio de ser eu a oradora. Portanto, vou ser eu a fazer a próxima conferência. Estejam atentos, coloquem na vossa agenda e não faltem. Já sabem, às 18h30 de Brasília,
22h30 em Portugal, ok? Então vá, tchau, tchau, boa semana e sejam felizes.